Tudo bem, oitavo ano? Tudo bem com vocês? Lembrando então para todos, né, que a nossa última aula foi sobre a demografia dos países do norte da África, né, conforme a página 83, dos países do Egito, da Tunísia, da Argélia, Mauritânia, né? Então hoje nós vamos enfocar a economia desses países, né, conforme que foram as aulas que eu fiquei devendo para vocês, tá? Então, começando pela economia, né? A distribuição econômica, né? Ou seja, as riquezas nesses países do norte, ela não é proporcional, né? Enquanto um pequeno grupo de pessoas desfruta de conforto, de poder de consumo muito elevado, grande parte não recebe nem o suficiente para suprir as suas necessidades básicas, né? As primárias que a gente chama, né? Mas em diferentes setores econômicos desses países, o trabalho, né, nos diferentes setores, o trabalho ele se limita ao baixo desenvolvimento em tecnologia ou a dependência aí de investimentos de grandes multinacionais de outros países, né, que não se comprometem, né, com o desenvolvimento social, mas sim exploram dos recursos naturais e da mão de obra barata que existe aí nesses países africanos, né? Dentro da agropecuária, então, vamos começar na economia com a agropecuária. Sempre lembrando, então, que o fator climático, que a qualidade do solo aí sempre influencia muito na agricultura, né? E na pecuária também. No norte, né, o clima predominante, ele é árido e semiárido, né? Costuma ser aí a principal barreira para a produção agrícola, né? E a criação de animais também. Então, já onde o clima é mediterrâneo, que é no Vale do Nilo, né, que a gente diz, essas atividades elas se desenvolvem um pouquinho melhor, né? Os países que destacam mais na agricultura é o Marrocos, a Tunísia e o Egito, né? No Marrocos, a produção está nas frutas cítricas, na batata. Na Tunísia está no trigo, alimentos e frutas, né? Também no Egito, com as cheias que acontecem do Rio Nilo, o sistema de irrigação contribui muito, né, para o algodão, para o milho, cana-de-açúcar, o milho, a uva, o tomate, né, e diversos outros aí, né. No Marrocos, no rebanho de animais, né, no Egito nós temos então os caprinos, né, as cabras, as aves e os ovinos, né? E no norte da África, o norte, né, depende muito da importação de carnes, né? Porque a pequena criações que tem de carne, né, que seria o gado, são voltados mais aí ao consumo familiar e ao comércio local. Então, isso é insuficiente, né? E depende aí da cooperação econômica e tecnológica de outros países, né? Como a Rússia e como a Inglaterra, tá? No Egito, né, o governo egípcio construiu aí uma usina elétrica, né, para evitar aí inundações, produzem, né, desta forma energia para estimular o setor industrial. A agricultura ela depende da técnica, né, dessa técnica de irrigação do Egito, depende muito disso. Por causa do impacto, né, ambiental, que é muito relevante, né? Porque tem a desertificação, que afeta a produção dos alimentos, né? A retirada da vegetação natural fragiliza aí muito o solo, né? Vocês podem ver que tem uma imagem aqui, né, abaixo, e quem pratica aí essa agricultura de subsistência, né? Eles são obrigados a abandonar muitas vezes as suas terras, perdendo aí a sua maior fonte de sustento, né? E devido à seca, né? Essa desertificação aí que acontece. Daí nós temos a mineração, né? A mineração, a principal atividade econômica desses países do norte da África, né? Que a gente está falando, destaca então a exploração do minério de ferro, manganês, urânio, mercúrio, né? E o petróleo, né? O petróleo na Argélia, Líbia, Egito e Tunísia é a sua maior fonte de renda, né, está voltada ao comércio petrolífero,
né? Que são os países aí que é a Argélia, o Egito e a Tunísia, tá? A exploração do petróleo, ela compõe algumas pautas aí de exportações para as nações europeias, né? E as asiáticas e aos Estados Unidos também. Essas reservas do gás natural, elas são mais focadas, então, na economia da Argélia, do Egito e da Líbia, né? Sendo que ambas fazem parte da OPEP, né? Para quem lembra do comecinho do bimestre, de algumas organizações aí, que é a organização dos países que exportam, então, o petróleo, né? Então, fazem parte da OPEP, tá? Dentro da indústria, a terceira, no setor industrial e comercial, os países do norte aí, eles mantêm aí uma ligação com todos os demais continentes, sendo que na Europa é mais intenso, né? O Egito, ele está em segundo país que é mais industrializado, né, em toda a África. Ele não abrange só o norte da África. O Egito, ele está aí em segundo lugar em todos os demais países da África, né? E ele se destaca aí principalmente nas indústrias de alimento, têxtil, siderúrgica, né, mecânica, de vidros, materiais como papel, né? E na Tunísia e Marrocos são indústrias mais voltadas, então, à produção de bens de consumo. No turismo, aqui último, né? O Egito, então, ele ganha o maior destaque, né, no turismo. Quem que não quer conhecer o Egito, né? O maior destaque aí nos seus monumentos históricos, né? Sendo aí o maior centro turístico, né? Que aproximadamente por ano, a gente tem aí nas estatísticas, né? Que levam aí mais de 10 milhões de visitantes vindos de toda a parte do mundo, né? Que vão visitar aí os seus templos, pirâmides, esfinges, Museu do Cairo e o Rio Nilo, né? Na Tunísia, nós temos sítios arqueológicos, belas praias, né, áreas desérticas também, né? E a exploração do turismo também se torna aí a principal atividade econômica dentro da Tunísia. No Marrocos se destaca mais aí a rede hoteleira, a rede de hotéis, né? Que contribui aí para o emprego, né, também, né? Tem muitas ruínas, né, também, tem belas paisagens, montanhas, desertos. E na Argélia, na Mauritânia e na Líbia, que foram os que restaram, são menos expressivos, né? Essa parte turísticas, né? Também tem muitas coisas, mas não tanto como Egito e Marrocos dentro dessa área do turismo. Agora nós vamos, então, para os conflitos, né? Deixa eu passar aqui. Os conflitos, então, do norte da África, né? Existem aí várias motivações no decorrer de toda a história desses países africanos para gerar conflitos, né? Uma delas é a ganância, né, que envolve grupos econômicos e políticos por poder, né, por poder, né, da geopolítica do petróleo, principalmente, né, que é um continente aí que em muitos lugares tem o petróleo, né. E o fundamento aí, também o fundamento islâmico, né, que a gente já viu sobre o islamismo, também promove aí violência na disputa pela supremacia, né, da sua religião, né, por expandir, né, territórios, né, e os países aí do Maghreb, que a gente também já viu no comecinho, são os alvos, né, são os alvos desses atentados terroristas, né, que fazem parte do norte da África. São aí alvos, né, repetindo, desses atentados terroristas, né? A pobreza também, o enfrentamento popular com regimes autoritários de muitos lugares que impõem esses regimes, né, para determinados países aí na África, né? Descontentamento de muitos que não concordam com tais atos e a história aí de números, né, de conflitos, né, que a gente tem são muitos, né, muitos. Mas o livro de vocês, ele destaque apenas dois, né? Os mais recentes, né, conforme fala, que é o Saara Ocidental, né, então, e o Primavera Árabe, né? Então, o Saara Ocidental, ele é localizado entre o Marrocos e a Mauritânia, né? Para vocês saberem aí a localização, tem aproximadamente, então, 500 mil habitantes, né? Tornou-se independente da Espanha em 1970, casos bem recentes, né?
E em 1975, por meio do Tratado de Madrid, então, a Espanha era o país colonizador, né? E concedeu, então, a soberania do Estado do Saara Ocidental, né? A Mauritânia, né? Então, ele deu a soberania do Saara Ocidental, ele deu a outro país, né? De origem africana também. Mauritânia, né, também que seria. E ao Marrocos, né? Há 2 países aí. Então, foi um período aí de 15 anos, esses 2 países, eles guerrearam para assumir o controle desses territórios, né? Como que se dá a soberania de um lugar para 2 lugares, né? Cada qual vai querer para si, né? Então, aí, por 15 anos, esses 2 países guerrearam aí para assumir o controle do território, né? Cada um queria ter o controle e o poder sobre esse território. Então, somente em 1991, a ONU ela estabeleceu então um tratado de paz entre os envolvidos então. Então, aí teve um tratado de paz que amenizou aí esse conflito aí. Mas aí ficou marcado isso, né? E até os dias de hoje isso gera aí uma grande confusão ainda, né? Mas não vamos entrar em detalhes, né? Nos dias atuais agora. E o outro, né? O Primavera Árabe, aqui, né? Foi o maior acontecimento aí. Aconteceu uma onda de protestos que a gente fala, né? Um nome desse conflito, Primavera Árabe, se deu aí por uma onda de protestos na Tunísia, que foi em 2010. Então começou aí por um vendedor ambulante. Ele colocou o corpo, né? Conta a história aí, tá no livro de vocês. Né, se querem acompanhar nos resumos também, ele colocou o corpo no seu próprio corpo. Ele fez isso em sinal de um protesto pela falta de emprego que tinham por falta de interesse político, pela pobreza generalizada, né? Muitos cidadãos, eles veem essa situação assim que ninguém tem interesse, ninguém faz nada para a situação mudar, né? Que nem foi o caso, então, desse país, né? Africano, que é na Tunísia, né? Então ele coloca aí fogo no seu próprio corpo em sinal de protesto por isso, né? Claro que isso não seria a solução, né? Mas ele fala aí que não há interesse político e a pobreza generalizada, né? E lá em 2011, todos os demais países norte-africanos, eles também aderiram a essas manifestações, né? Outros também do Oriente Médio também colaboraram para esses protestos de manifestações, né? Protestos esses, então, que envolveram greves, manifestações, passeatas, conflitos armados, uso das mídias sociais também para informar aí a população, né, sobre o acontecimento, né? Então, são aí os principais conflitos que aconteceram, né, nos países que pertencem ao norte da África, que a gente entra em destaque, são somente esses 2, o Saara Ocidental e o Primavera Árabe, tá ok? Esse videozinho aí é para vocês escutarem, antes da gente começar o próximo capítulo, tá? E até a próxima aula, então, ok? Até mais!